Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o recuo do Alcolumbre, né? Depois de falar que não vou pautar o impeachment de ministro, nem que tenha 81 votos e coisa e tal que a gente falou ontem, agora o Alcolumbre já voltou atrás, falou que não, que olha só, eu posso analisar o pedido de impeachment, mas se a questão é político-jurídica e não sei o que lá, dando a entender que, olha só, não, pode acontecer. Por que ele falou desse jeito? Por que ele voltou atrás desse jeito? Porque ele lembrou que com 81 senadores votando contra ele, ele perde o mandato dele, né? Então ele dizer que não vai pautar de jeito nenhum e coisa e tal, não é a solução. O que mostra nesse caso é que, de fato, tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota estão emparedados. O Hugo Mota, por sua vez, encaminhou denúncias contra deputados que obstruíram o plenário, a corregedoria da Câmara, não porque vão investigar a conduta e não sei o que lá e coisa e tal, porque tem que punir os parlamentares que obstruíram. Eu já falei para vocês que isso é uma idiotice, porque a esquerda já fez isso inúmeras vezes no Congresso e nunca deu nada. Mas mais do que isso, é uma idiotice por quê? Porque depois de passar pela corregedoria da Câmara, isso vai ser votado no Conselho de Ética da Câmara, que tem maioria do PL. Olha que coisa. Então a chance de ter alguma punição é muito pequena para os 5 parlamentares que teriam ocupado a cadeira aqui, o Pollon, o Bilinski, o Marcel Van Hatten, coisa e tal. Agora, existe um detalhe nessa história, tá? Porque ele colocou junto também a moça do PT do Mato Grosso do Sul, a Camila Jara, que teria empurrado o Nicolas lá também no meio da confusão, e daí os 6 vão ser avaliados. 5 pessoas do PL, não, desculpa, o Marcel Van Hatten do Novo, mais 4 do PL, e essa moça do PT vão ser os 6 avaliados, né? A Corregedoria da Câmara é só uma burocracia. Depois isso vai para o Conselho de Segurança, o Conselho de Ética da Câmara. E no Conselho de Ética, meu amigo, o único caso que tem chance de passar é o da Camila Jara. Essa notícia foi sugerida por Querido, Espere, Estou Vendo Peter, Olha Mãe, Estou no Ancapsu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alcolumbre estava muito decidido a não pautar o impeachment do Alexandre de Moraes de jeito nenhum, falou que é impossível pautar o impeachment, coisa e tal. E eu avisei para vocês que com 41 votos, se o pessoal quiser de fato, né, tirar o Alcolumbre, eles conseguem tirar o Alcolumbre. A votação de 41 votos é o que precisa para tirar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né? E aparentemente havia realmente gente propondo esse tipo de coisa, tanto que o Alcolumbre voltou atrás. Por isso, e também pelo risco da Magnitsky, né? A gente está sabendo que vai vir mais coisa por aí. O Eduardo Bolsonaro está se reunindo lá com o Trump para ver quais são os próximos passos nessa história aqui contra esse pessoal que está tentando culpar Bolsonaro de forma absurda, sem nenhum sentido, né? O Alcolumbre, ele recuou e disse que agora que pode analisar o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Ele disse que pode analisar, mas que é uma questão político-jurídica, ou seja, ele não disse que vai analisar o pedido de impeachment, ele não disse que vai fazer isso, mas que ele pode analisar isso. O que essa abertura significa? Como eu já falei para vocês, houve uma época, a coisa de um mês atrás, que não tinha nenhuma chance de avaliarem nenhum pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Por quê? Porque é natural que os ministros do Supremo não queiram impeachment de ministros do Supremo, mesmo que não seja ele, né? Por exemplo, a Carmen Lúcia não vai querer deixar um impeachment do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque uma vez que passou o primeiro impeachment de um ministro do STF, fica mais fácil para terem outros pedidos de impeachment mais adiante, né? Ou seja, isso enfraquece o STF como um todo, né? Qualquer ministro que seja empichado, independente de qual for, vai enfraquecer a posição de todos os outros ministros. Isso leva ao quê? Se você começar um impeachment no Senado, fatalmente alguém vai entrar com ação no STF contestando isso, o STF vai dizer que esse impeachment é ilegal e não ia passar de jeito nenhum. Então, como eu falo para vocês, passar um processo de impeachment neste momento no Senado, eu acho muito pouco provável. Talvez lá em 2027, quando a gente tiver a maioria folgada no Senado, a coisa mude de figura, mas neste momento, do jeito que está a coisa no Senado, nesse momento, poderia até iniciar o processo, já seria uma coisa positiva, como eu falei, porque quando começa o processo do impeachment de ministro do Supremo, o ministro já é afastado das suas funções para o período de investigação. Então isso já tiraria o Alexandre de Moraes do julgamento do Bolsonaro nesse caso, né? Mas concluir o processo de impeachment seria pouco provável, porque precisaria de 34 votos, seria muito difícil, né? Teria todo o desafio do próprio STF aceitar esse tipo de coisa, mas agora a coisa mudou. Por que a coisa mudou? Porque, como eu falei para vocês, o STF rachou agora.
Você tem realmente muita gente ainda favorável ao Xandão, que não é muita gente que quer o Xandão, mas os ministros do STF estão todos preocupadíssimos da postura do Alexandre de Moraes jogar o STF numa quebra institucional completa, né? Tá todo mundo morrendo de medo. Esse negócio de a votação da primeira turma da prisão do Bolsonaro é um caso bastante clássico dessa história. Ou seja, muito provavelmente os ministros que votarem a favor do Xandão vão perder, vão entrar para a Lei Magnitsky também. E eles não querem isso, né? Então, ou seja, ficou uma situação em que agora existe uma força para resolver o problema. Aí a questão toda é como que resolve o problema lá em Brasília. E não tem ninguém muito certo sobre como fazer isso. Uma das maneiras é aprovando anistia no Congresso. Aprova-se anistia, o Bolsonaro é liberado da coisa e pronto. Certamente o Lula vai reclamar, o STF vai reclamar, vai todo mundo reclamar, mas deixa passar, o Congresso passou e acabou, né? Resolve-se o problema. Outra maneira de resolver o problema é com o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu sei que o pessoal lá do STF tá puto com o Alexandre de Moraes porque não queria ser envolvido nessa briga que ele arrumou com o Trump agora, né? Muita gente está culpando o Alexandre de Moraes, não por prender Bolsonaro, tá? Isso eles queriam. Que prender Bolsonaro, todos querem isso com muita clareza, né? O problema é que o jeito como o Alexandre de Moraes fez a coisa, a maneira absurda como ele fez esse negócio, esse movimento, certamente vai deixar, né, a coisa frágil por ali, né? Vai acabar comprometendo a credibilidade do STF, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Por mais que o pessoal da esquerda esteja dizendo que não, que é um absurdo Trump usar Magnitsky no Alexandre de Moraes, não sei o que lá, na prática, qualquer um que pare e olhe a situação em si, vê que o Trump está certo nesse caso, que de fato o Alexandre de Moraes está forçando a barra nessa história toda e não tem como manter, não tem como levar isso na normalidade, né, do jeito normal, né? Então, o que acontece nesse caso, né? Existe uma pressão por uma solução lá em Brasília, e essa solução pode incluir o impeachment do Alexandre de Moraes. A gente não sabe ainda qual vai ser a solução que eles vão fazer por lá, né? Então, essa é a situação. O Alcolumbre ficou muito chateado, porque ele perdeu a autoridade, e perdeu mesmo. Tanto o Alcolumbre como o Mota ficaram numa posição muito difícil. O Mota pior ainda, porque o Mota foi totalmente escanteado pelos líderes partidários, né? E, de novo, se o Centrão quiser, junto com o PL, tira o Mota. É a mesma situação do Alcolumbre, tem voto para tirar o Mota. Então o Mota tem que ficar pianinho nessa história, né? Aí é lógico, o pessoal estava reclamando que ele tinha que punir os bolsonaristas e não sei o que lá, porque chamaram de golpe, não sei o que lá. Aí o Mota encaminhou as denúncias para a Corregedoria da Câmara, ou seja, isso aqui quer dizer que nada vai acontecer, porque vai ser feita a investigação, vai se chegar a Corregedoria da Câmara, ela apronta um relatório que tem que ser votado na Comissão de Ética da Câmara. A Comissão de Ética da Câmara tem ampla maioria da direita, então não vai ter problema nenhum, ninguém vai ser punido por isso. A única que corre o risco é justamente a do PT, que empurrou o Nicolas lá, né? Eu não falei sobre esse negócio do empurrão da Jara com o Nicolas, porque eu achei uma besteira tão grande isso, pô, não tem nada demais, na verdade, foi uma confusão ali, um monte de gente empurrando todo mundo, não sei nem se a moça fez de propósito isso ou não, mas ela arrisca perder o mandato dela, tá? Enfim, a coisa então está se equilibrando de novo nisso daqui. Resta ver como é que vai ser o acordão lá em Brasília, porque do jeito que tá, não tem como ficar. Do jeito que tá um caos completo por lá. Todo mundo tá com medo de tudo. Tá o Mota e o Alcolumbre certamente com medo da Magnitsky, tá os outros ministros do STF com medo da Magnitsky também. Um monte de gente preocupada em como resolver esse problema. Qual vai ser a saída para isso? Vamos ver o que o pessoal vai aprontar nos próximos dias aí. Por enquanto, não tem saída nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.